Olá, gente, boa tarde. É o seguinte, a gente vai dar início agora na nossa aula online de geografia, que vai ser dessa forma, você na sua casa e eu na minha, né, sem nenhum contato, como data a OMS diante dessa pandemia. Então, vai ser dessa forma. Eu espero contar com a presença de vocês nessa aula. É um momento de vocês se conectar um pouco dos jogos online, do WhatsApp, do Instagram e prestar atenção nessa aula que vai ser grande importância porque vocês serão avaliados. A, a avaliação de vocês, eu posso dizer, a atividade de vocês serão dada como presença, que vai ser registrado no diário. Por isso vai ser tão importante como na sala de aula, na presencial. Tudo bem? Vamos dar início. Acompanhando aí pelo livro de vocês, vamos abrir agora na unidade 2, Globalização. Um mundo sem fronteiras? Esse é um tema que a unidade que a gente vai estudar ao longo do mês de abril. Como eu já disse, apesar dessas restrições datadas pela OMS, né, diante desse Covid, essa pandemia, a gente vai estudar esse tema online. E juntos a gente vai abordar os seguintes temas, como reconhecer o avanço das técnicas no meio de comunicação e transporte, reconhecer a importância de acesso à informação, analisar o processo de globalização, conhecer o processo de organizações internacionais, entre outros pontos. Acompanhando pelo livro de vocês, a gente vai abrir agora na unidade 2, Globalização, um mundo sem fronteiras. Bom, especificamente nessa aula de hoje, nós vamos abordar esses três temas: comunicação, transporte e fluxos. A gente vai observar essas imagens. Perceba que os meios de transporte e comunicação evoluíram ao longo da história. Nessa primeira imagem, a gente pode observar uma caravela, né, datada do período das grandes navegações entre o século XV e XVI. A gente vê também uma locomotiva a vapor e o telégrafo surgido no início do século XIX. Prensa de Gutenberg. Essa prensa de Gutenberg, gente, ela permitiu a impressão em massa de livros que antes era escrita à mão. Então, essa prensa bem aqui é também um meio de comunicação, né? Que foi a evolução do livro. E os aviões e smartphones no início do século XX e início do século XXI, respectivamente. Então, a gente vai observar a globalização nesses três temas: comunicação, transporte e fluxo, como evoluíram, né, ao longo do tempo. A gente pode observar aqui nessa videoaula. Eu estou utilizando um slide, um vídeo, estou através do computador, de um notebook, onde eu acesso a internet, né, e transfiro para vocês. Vocês estão recebendo aí em casa, no celular, vocês estão em casa, independente da forma como vocês estão, se estão deitados, bem acomodados ou não, mas vocês estão na maior mordomia recebendo esse conteúdo. Isso é uma forma de globalização nos meios de comunicação atualmente, através dessa smartphone, entendeu? Internet. Na página seguinte a gente vai encontrar a ilustração, né, desse mapa, que é o encolhimento do mundo. O que seria o encolhimento do mundo? Ele está relacionado à ideia de que a globalização encurtou as distâncias geográficas e culturais ao permitir avanço de tecnologias de território e de acesso ao mercado mundiais. Então, gente, é como eu quero dizer dessa forma, que antigamente não tinha muito acesso, né? O mundo era muito grande, por tantas dificuldades de transporte, comunicação, de várias coisas. Como hoje tem muita facilidade, as coisas estão mais próximas, entendeu? Abaixo a gente vai encontrar esses gráficos, né, de modais, que modais são definidos também como tipo de transporte. Atualmente são 5 modais: o aéreo, o ferroviário, o rodoviário e o aquaviário, perdão.
Então, aqui nesses mapas estão relacionados os três tipos: ferroviário, rodoviário e tráfego aéreo. A Europa e a América do Norte se destacam, né? A Europa possui redes de transporte densas consolidadas em virtude ao longo do processo da ocupação e das rotas estabelecidas há milênios. A América do Norte, especificamente os Estados Unidos, lideraram a primeira revolução industrial, tendo sido a primeira região do planeta a desenvolver locomotiva e redes ferroviárias. Do restante do mundo, como na África, América do Sul e porções da Ásia, tiveram industrialização tardia, a rede de transporte foi constituída lentamente de forma irregular, integrando principalmente as regiões litorâneas nos portos, as principais áreas industriais agrícolas e extrativas. Uma dúvida, qual assim uma medida de transporte densa e em bom estado de conservação que favoreça a participação mais efetiva de um país em um fluxo global de mercadoria? A gente poderia citar as redes de transporte de mercadoria e pessoas, favorecendo uma integração mais eficiente entre países dentro das regiões de um mesmo país. Comunicações a gente vai estudar que a partir do século XIX, a popularização dos jornais e o surgimento do rádio e do cinema levaram informações e entretenimento em larga escala para a população, a chamada comunicação em massa. A gente está usando aqui uma rede de comunicação, né? Que é através da internet, como eu já falei antes, você ir na sua casa com o celular e eu transferir esse conteúdo aqui pelo notebook. Isso é uma forma de comunicação. E para falar de comunicação, a gente também destaca a globalização, que teve dois períodos, né? A globalização já foi vista na primeira unidade. Foi visto que na globalização os primeiros, que eu posso dizer, métodos foi através de transporte. Depois que veio as tecnologias, veio as comunicações. E hoje a gente pode destacar um grande meio de comunicação que é a internet. Eu destaquei esse ponto aqui, ó, o telefone foi inventado em 76. Antes disso, a comunicação era feita apenas por cartas. O primeiro celular em 73, mas somente em 1990 que veio, se tornou popular. Porque em 1990 foi após a Segunda Guerra Fria, entendeu? Que se tornou mais popular, teve mais acesso à internet. Nessa página a gente vai observar os fluxos mundiais. A gente vai analisar o mapa mundi, a gente vai comparar as principais rotas de fluxos comerciais, as características da rede de transporte mundiais, as regiões onde ocorreram os maiores volumes foram a América anglo-saxônica, a Europa e a Ásia. As maiores trocas comerciais ocorreram entre a Ásia e a América anglo-saxônica. O comércio internacional na América Latina é pequeno quando comparado ao de regiões como a Europa, mas por outro lado, seu desempenho não é tão ruim quando comparado aos comércios da África, do Oriente Médio e Oceania.